O acesso de fé, oculto. Tudo aconteceu numa certa madrugada, quando acordei sentindo uma inesperada e excruciante dor nos ouvidos, como nunca havia sentido antes. Parecia que alguém havia introduzido uma agulha nos meus tímpanos e a atravessava de um lado a outro do meu ouvido. Era uma dor fina, aguda, extremamente paralisante. A agonia foi tamanha que meu rosto se contorcia e eu parecia não conseguir nem raciocinar. Não tinha tido uma dor de ouvido daquela desde a infância. Parecia que aquela terrível enfermidade que havia me aterrorizado quando criança, a labirintite, havia retornado com força. Talvez, devido ao estresse emocional ao qual eu vinha sendo submetido, aquilo apareceu como algo psicossomático. Fiquei desesperado por aquela súbita dor física na madrugada. Nunca fui de pedir ajuda, contar sobre meus problemas ou dividir o que sentia. Por isso, fiquei me contorcendo de dores na cama por algum tempo, tentando entender de onde vinha aquela sensação tão torturante. Foi quando, em meio à aflição, me lembrei das inúmeras pessoas que diziam ter sido curadas por Jesus na igreja, nos programas de rádio que ouvia e nos livros que lia. De repente, como se minha vida estivesse passando diante dos meus olhos, comecei a me lembrar também das várias passagens bíblicas de curas que Jesus realizou e como ele, ao final, declarava: "A tua fé te salvou." Antes daquele momento, meus ouvidos, de vez em quando, já tinham apresentado umas espetadinhas e até espetadas fortes, como um sinal de que algo podia não estar bem. Todavia, eu não ligava. Como a maioria dos homens, não possuía o hábito de ir ao médico. Ignorava ou achava ser nada demais. Até aquele fatídico instante. Eu já tinha lido e ouvido falar de pessoas que sofriam de labirintite ou com outras patologias nos ouvidos e que era horrível conviver com aquilo. Eu mesmo já tinha padecido, brevemente, com aquele mal quando era pequeno. Não podia permitir que aquela condição médica retornasse à minha vida. Não queria ficar refém de mais uma condição tão limitante. Aquela ideia simplesmente me apavorava. Reagi, muito preocupado. Aquela dor agonizante havia começado, há apenas alguns minutos, mas parecia uma eternidade. E ela dava sinais de que não arrefeceria sozinha, porque já aumentava de intensidade. A dor era tão excruciante que eu achei que entraria em choque, que iria desmaiar, que não suportaria. Então, subitamente, num acesso de fé, e sem sequer me lembrar que eu era um incrédulo e cheio de dúvidas, ajoelhei ali mesmo, na cama, e comecei a orar e repreender aquele mal. Intuitivamente, concentrei toda a fé que ainda conseguia encontrar dentro de mim e procurei bloquear toda a dúvida e medo. Mesmo com minha face se contorcendo de dor, clamei a Deus como nunca havia clamado antes. Clamava e repreendia a dor e sua causa com fé e segurança. A mandava ir embora, dizendo que eu não aceitava aquela enfermidade da infância de volta à minha vida. Surpreendentemente, não apenas pedia a cura a Deus, mas cria que eu tinha o poder, em nome de Jesus, de expulsar aquela enfermidade. Eu nem me reconhecia naquele momento. Eu pedia fervorosa e confiantemente aquela cura, no nome de Jesus, como se a minha vida dependesse daquela resposta. Nada como uma situação de agonia, para despertar em nós a força e coragem que normalmente achamos que não possuímos. Então, aquela inexplicável e inesperada dor imediatamente foi desaparecendo, até cessar de vez, me fazendo sentir um alívio como nunca havia sentido até ali. E até o dia de hoje, nunca mais experimentei outra dor daquela. Nunca mais tive uma crise de dor aguda nos tímpanos na minha vida.